um outro assalto, mas esse não é assim de senha, mão armada. Não é direto? É um roubo indireto. O aumento para esse ano, tudo que a gente vai pagar mais, que a gente vem pagando, assim. Quer ver o recorde, assim, o ranking do que a gente vai aumentar? Tem coisa. Aluguel. Aluguel vai subir bastante? Aluguel tá subindo. Quanto vai ser a inflação? A estimativa da inflação? A estimativa era de 5%. Aí 4 e pouquinho, 5. 5. Tá? Tá, segundo 5%, vamos dizer. Aluguel, IGPM. Minha senhora, se prepara que seu aniversário do aluguel da senhora esse ano, 23,14% o IGPM. 23% de aumento? Mas peraí, se a inflação foi 5, como que você vai pagar 23%? Aí, Cátia, sobe lá, que só Deus vai explicar. Como é que você faz um negócio desse? O salário não aumentou. Então... Tudo aumentou. E o aluguel aumentou. 23%? Muito caro. É a maior variação desde 2002. Mas a gente tem uma dica aqui legal para isso. Renegocia. Tá. Avisa pro dono do imóvel. Sempre, não dá para pagar, né? Não. Plano de saúde, Cátia, tá barato já? Não tá não, minha filha? Nossa, primeiro que a gente... É um absurdo a gente ter que pagar plano de saúde, volto a dizer, pelo número de impostos que a gente paga. Porque é obrigação do Estado, do governo... Educação, saúde... Prover saúde de qualidade, né? Então, segurança. 35%, de até 35%, tá? Até 35% de ajuste? É estimativa aí. Olha isso. Gente, que mas por quê? Cátia disse que tem que aumentar, porque segurou por causa da pandemia, Segurou o quê? Se a inflação é 5%? Pois mas um detalhe que a pandemia não acabou, né? Por que agora liberou? Então, a pandemia não acabou... pra gente, mas parece que pra eles, assim, desemprego, empresa quebrando por tudo quanto é canto e eles aumentando tudo em 35%? Tudo, são 14 milhões quase desempregados. E salário, né, aumentaram os deles, né, porque o resto da gente... Desculpa, gente, a gente tá falando dos nossos salários, réis mortais da vida da gente. Agora, o prefeito... Aumentou. 35% de aumento de salário. E o que ele fez depois porque quando ele tava lá no tempo dele fazer a campanha política para ele ser reeleito, ele vinha e falava tudo. Ele falou, porque dos 35% de aumento que ele aceitou? Achei quietinho mesmo. Finge de morto, parece aquele fingidinho. Você que é mais ou menos da minha faixa etária, lembra quando o feijão bichava? Tinha aqueles bichinhos, a gente fazia assim, ele fingia de morto? Como é que ele finge de morto? Com a sunguinha assim? Ele ficava assim, viradinho pra cima, fingindo de morto. O prefeito ficou fingidinho. Brincou de fingidinho do feijão. Na eleição, ele não falou nada. Não falou nada. Se quiser falar com a gente, falar do aumento, se quiser, né? Era bom ele ligar pra gente, porque a gente já perguntava, você não tem vergonha na cara de aceitar um aumento de 35%? De salário, no momento que a gente tá com a pandemia do jeito que tá, que ele já tirou o direito dos idosos do transporte parece que a liminar público. Agora vai caçar isso aí, se não caçou, vai voltar. Mas briga da justiça. Espera um pouquinho. Então, se voltar, não é porque ele se conscientizou, é porque teve briga na justiça. Aí é uma outra coisa, a justiça obrigou ele a fazer. Não é palhaçada? Mas agora, você sabe que esse salário que o prefeito está ganhando, ele não vai ter problema para pagar a conta de luz, porque a gente vai ter. Porque a conta de luz também está aumentando, mudamos de bandeira, uma média aí de 62 centavos para cada quilowatt. Isso em porcentagem? Em porcentagem, vai dar uma média de 62 centavos em cima de cada quilowatt. Aí, vai dar quanto? Uns 20% de aumento? 20% faz isso. Gente, 10 isso a 20, é 6, 4%, Karina? 4%, Karina voltou toda da matemática, 4%, desculpa. Não que 4% seja pouco. Muito, eu já acho absurdo. Mas perto dos outros 23% e 25%. Lembrando só rapidinho que combustíveis, gás de cozinha, mas eu não quero aqui estar dando para vocês só notícias ruins. Transporte logo no público, primeiro dia ao vivo, chato, né? É chato, mas para facilitar e a gente... Não vou dizer entender, que isso é impossível, mas para a gente ver o que a gente pode fazer para minimizar uns gastos desnecessários, a gente está com o Alex Agostini, que é economista. Muito boa tarde, Alex, tudo bom? Olá, Kátia, boa tarde, tudo bem? Menino, por que esses aumentos todos descarados no meio de uma pandemia, se a inflação está em torno de 5%, como que eles têm a cara de pau de cobrar 25%, 23%, 35%? Isso pode? Olha, Kátia, pode porque é uma regulamentação, por exemplo, no caso dos planos de saúde, né, da Anvisa, tem também todos os outros, a ANEEL, que é na parte de energia elétrica, que autoriza reajuste. Então isso é contratual e aí é claro que infelizmente nós, pobres mortais, pagamos a conta. Então agora... é contrato. Deixa eu te perguntar uma coisa. É permitido, mas é amoral. Porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com um número gigante de brasileiros sem emprego, a gente está com um número gigante de brasileiros que agora não terão mais o auxílio emergencial, que já era um valor absurdo. Mas estava quebrando o país, mas era um valor baixo, absurdamente baixo, não dava nem para o cara comer. Quem dirá para conseguir sustentar a família. Então a gente vai ter muita gente faminta
E eles nessa cara de pau, por que não falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai aumentar 20%, mas nós vamos pegar esses 20%, vamos ficar com 5% e os 15% a gente vai destinar a ajudar a matar a fome do povo brasileiro. Não era o mínimo que eles podiam fazer? Eles não são funcionários da gente? A gente que paga eles? Olha, Kátia, é verdade. Eu acho que podem ser feitas diversas medidas por parte tanto do governo como da população para amenizar essa alta que houve esse ano de 2020, que vai impactar toda a vida nossa, né, dos brasileiros, que já fomos impactados pela pandemia, ficamos enclausurados, tivemos entes queridos perdidos. Então, claro que dá sim para mudar essa situação. Ou seja, está na lei, mas dá para ser flexível nesse momento, né? Então, o cidadão comum, por exemplo, que vai ter um reajuste de 23% no seu aluguel, negociar, tem que sentar, conversar, apresentar que o mercado tem outras opções. Não é possível um reajuste de um cidadão comum que teve um reajuste de salário, por exemplo, do salário mínimo, foi 5%. Ele pagar 23%, né, de aluguel ou 35% no plano de saúde. É inaceitável diante da situação econômica que se encontra o país. 14 milhões de desempregados com uma força de trabalho, né? Eu vou te dizer que eu acho um abuso dos planos de saúde. Porque eles sabem que a população, no meio de uma pandemia, vão se apertar. Claro, quem tiver empregado, né? Vai se apertar de todas as formas para não deixar de pagar o plano de saúde. Porque se você deixar de pagar o plano de saúde, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, você deixar de pagar outras contas para continuar pagando o plano de saúde. Isso é um abuso. Lembrar, gente, que saúde é obrigação do Estado oferecer saúde, educação, segurança e outras coisas. E oferecer com qualidade. Não é essa porcaria, para não falar outra coisa, que eles oferecem. Aí você fala, mas o SUS está fazendo um atendimento lindo. Tá. Até a página B, porque a gente está falando de um atendimento não de falta de dedicação dos funcionários, não dos médicos, são impecáveis, mas de estrutura física, porque enquanto a gente está na época dessa pandemia, muitas das cirurgias eletivas não foram feitas. Então está se cuidando de um lado e esperando a sorte do outro. Deixando o outro aí de lado para ver como é surreal, menino. É tudo muito complicado, Kátia, nesse país. E nosso especialista explicando, mas é que você falou, não dá para entender, Não dá para entender, né, Alex? É bem complicado, assim, toda a parte de estrutura econômica. É claro que não vou ficar detalhando aqui porque é um pouco mais técnica para justificar os 23%, mas dá para justificar, por exemplo, uma pressão popular diante da ANS, Agência Nacional de Saúde, quem é que autoriza o reajuste dos planos de saúde. Por que existe esse aumento tão forte dos planos de saúde? Porque o mercado é restrito, tem um baixo nível de concorrência, porque o SUS ele atende uma boa parcela da sociedade, porque tem uma estrutura de renda no Brasil muito desigual, né? Então precisa uma pressão popular para não ter esse reajuste. Mas eu acho que é mais do que isso, sabe por quê? Acho que você tem razão. Mas se a gente analisar friamente, vamos lembrar dos planos de saúde de uns 10 anos atrás? A gente tinha várias companhias de planos de saúde. Concorrência, né? Várias bandeiras, vamos chamar assim. Então tinha concorrência. Aí o que aconteceu? O plano de saúde A, B e C, os três principais, compraram outros planos de saúde. E aí o plano de saúde que você tinha da empresa X virou empresa A. Então, você tem uma concorrência muito menor. Então, eles fazem e desfazem o que eles quiserem, não é verdade? Exato. O baixo nível de concorrência, portanto, o alto índice de concentração de plano de saúde, faz com que eles acabam decidindo para onde que o cidadão que paga o plano de saúde vai optar. Ou seja, você tem poucas, em algumas regiões, poucas opções. E isso faz com que a ANS se sinta numa situação também, né, sem saída, a não ser autorizar os reajustes. Não é o ideal, principalmente nesse momento, né, Kátia? Olha, eu vou te dizer, eu concordo com você, mas eu não acho que a ANS ela não tem outra saída. É que eles também são coniventes com isso. Cômodo, né? Porque se você tem um órgão que está ali justamente com a responsabilidade de fiscalizar e de olhar o lado de quem está comprando um serviço, que no caso é o plano de saúde, eles são coniventes com os planos de saúde. Aí, desculpa, eu não sei como funcionam essas coisas, mas alguma coisa estranha tem. Tem uma agência nacional de saúde para isso, então, mas para a regularizar. Agência Nacional de Saúde é em prol dos planos de saúde ou em prol da população? Eu achei que fosse da população. Deveria. Deixa eu só colocar um ponto, Kátia. Na verdade, a ANS está sem saída no seguinte sentido. Isso é uma determinação que vem pelo Congresso. Qual é a saída? O Congresso Nacional ser pressionado, os deputados e senadores, para alterar a legislação que exige a ANS para
permitir os reajustes. É isso que eu quero dizer. A ANS ela é submetida a isso, né? Então, a gente, como cidadão, precisamos continuar fazendo a pressão para que isso não aconteça, né, Cátia? Infelizmente, recai sobre as nossas costas todo esse problema. Né? Mas posso te falar, eu acho que a gente está passando por um momento mais sério de pandemia do coronavírus e a pandemia mental, eu vou te dizer, que eu acho que é muito séria, que as pessoas também, o brasileiro, ele tem um lado de empatia muito importante na maior parte das vezes, como a gente mostrou, na hora de você ver uma cidade precisando de ajuda, todo mundo se ajuda, isso é muito bonito. Só que na hora da gente cobrar dos nossos governantes, todo mundo fala assim, eu sou do partido Y, eu sou do Z, não importa o que o idiota do meu partido faça, eu concordo com ele. E aí a gente vê tudo que está acontecendo no país pela inércia da população, pela inércia do brasileiro. Eu só vou falar se eu tiver alguma vantagem. Se eu tiver algum lucro, eu falo. Se não, deixa a vida me levar. Não tenho plano de saúde mesmo. E o que alguns líderes querem, né, Cátia? Ficam manipulando a gente, fazendo grupinhos distintos. E deputado e vereador, gente que a gente só consegue falar em época eleitoral. Porque eu não vejo eles nunca mais. Nem consegue falar com ele nunca depois que ele é eleito. E quem vai dar ouvidos pra gente? Não, eles nem lembram. Se a gente fala no ar, tenta ligar e ninguém atende, diz que não tem tempo, ou então uma secretária eletrônica, ou então para economizar, eles colocam uma secretária eletrônica, colocam um computador que fala digite 1, digite 2. Você passa 10 minutos digitando os números, aí cai a linha. Eu só vejo vereador e deputado em época de eleição, porque depois a gente não sabe onde vive. E o prefeito, que aumentou 35% do salário dele, depois fingiu de morto. E todo mundo já esqueceu. Você vê nas redes sociais as pessoas falando disso? Não, o pessoal esquece. Não, gente, só fala de uma analidade. Está na hora da gente acordar para essa realidade, não é? Você tocou em outro ponto, né, Cátia, importante, que é exatamente a reforma política. Sim. Não dá mais para manter essa situação atual, onde você tem grupos políticos que só trabalham para interesses próprios. Né? É verdade. Precisa ter uma reforma política. Né? E são grupos políticos que, na verdade, se unem cada vez mais a outros grupos e daqui a pouco o volume deles é muito maior de pessoas nos grupos do que o da gente, população. Não é verdade? Que já acontece. Infelizmente. Infelizmente. Olha, queria agradecer demais a sua participação. Eu espero mais vezes para você tentar fazer a gente entender algumas coisas, porque é difícil para a gente que não é economista entender alguns cálculos. Quem quiser saber um pouquinho mais até sobre economia e o seu trabalho, pode acessar o seu Instagram, né? Exatamente, Cátia. Eu falo um pouco sobre economia, tanto a parte técnica, mas eu tento desmistificar a economia falando para o cidadão comum o que acontece, por que esses 23% e o que ele pode fazer. Primeiro, como eu disse antes, sentar, negociar e depois conhecer um pouco mais de economia de uma forma simples, porque nós fazemos parte desse organismo. Então não dá pra gente ficar de fora disso. Obrigado pela oportunidade. Mesmo. Um beijo, parabéns pelo teu trabalho, viu, gente? O Instagram do Alex é @AlexAgostini1103. Um beijo, viu? Lhe espero mais vezes.